Procuram-se testemunhas, favor apresentar evidências. GPT é bom, né, Du? GPT é maravilhoso. Glória a Deus. Procuram-se testemunhas, favor apresentar evidências. Atos capítulo 1, versos 6 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será este o momento em que restaurará o reino a Israel? Ele respondeu: O Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça, e não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e ser-me-eis, aqui o ser-me-eis é para os antigos aí, né? E ser-me-eis minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem, e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Irmão, quando a gente olha a palavra de Deus, olha o Evangelho, nós percebemos que na última ceia Jesus fala as suas últimas palavras antes de morrer. Agora eu não sei qual é a parte de João, esqueci qual é o capítulo de João, mas lá no Evangelho de João você vai perceber que há vários capítulos sequenciais em que aquilo que Jesus está falando sobre a videira verdadeira e sobre várias outras coisas, antes do capítulo 17, que no capítulo 17 Jesus está orando por ti. Então é antes, no capítulo 16, no 15, no 14 provavelmente começa. Jesus está falando as suas últimas palavras antes de ir para a cruz e morrer. Então, obviamente, as últimas palavras de Jesus antes de morrer são muito importantes. Você tem que considerar que existe uma importância acima de outras palavras, porque é um momento de muita tensão e Jesus quer deixar claro algumas coisas. E nesse capítulo 1 do livro de Atos, nós estamos diante das últimas palavras de Jesus antes dele ir assunto ao céu. Então, antes de Jesus voltar ao céu, que era a sua origem, Jesus fala algumas palavras, e essas palavras revelam muito a respeito da vocação da igreja, da vocação que nós temos. Veja, quando Jesus fala com Pedro e diz: Tu és Pedro, mas sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Jesus está chamando a igreja à existência. Assim como Deus fazia, né? Haja luz e houve luz, haja o sol, as estrelas e tal, e sobre um comando e era chamada à existência, assim Jesus está fazendo com a sua igreja. Ele está chamando a existência naquele momento com os discípulos, com Pedro e com todos os discípulos. Então, lá é o chamado. Quando você vai para o final dos evangelhos, você vai perceber aquilo que nós costumamos chamar de ide. Que é o quê? Que é a missão da igreja. Então, Jesus vai dizer: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já está condenado. Jesus vai dar o ide para a igreja. E esse ide é a missão da igreja. Então nós temos o chamado da igreja, nós temos a missão da igreja. Quando chega no capítulo 1 de Atos, Jesus está falando da vocação da igreja. Então ele vai dizer: olha, vocês vão ficar aqui em Jerusalém, e vocês vão ser, e o que eu quero que vocês sejam? As minhas testemunhas. Então ser testemunha faz parte da nossa vocação como igreja. Veja bem, quando você vai fazer uma faculdade, às vezes você tem várias dúvidas a respeito das tuas aptidões, das tuas habilidades, daquilo que naturalmente tu consegue fazer ou que se alinha mais com aquilo que naturalmente você é. E aí você faz o quê? Um teste vocacional para entender as suas habilidades e escolher o melhor curso que se adequa com aquilo que você é. Isso se chama a sua vocação, a essência. Então, nós temos uma missão, que é o ide, e nós temos uma vocação, que é o quê? Ser testemunha. Então, testemunhar faz parte da nossa essência. Testemunho tem a ver com o nosso coração. Missão tem a ver com a nossa mente. Então, a missão ela é muito racional, ela tem a ver com aquilo que a gente pensa. A nossa vocação tem a ver com o nosso coração, aquilo que arde no nosso coração. Muitas pessoas, às vezes, possuem uma vocação, mas trabalham em uma coisa muito distinta da sua vocação. Quem sabe esse é você. Vamos dizer assim que é uma pessoa que ela sabe cozinhar muito bem, e ela não só sabe como ela gosta, mas por algum motivo da vida ela foi para outra área, sei lá, ela virou advogada.
Então ela tem uma vocação aqui, não é que não vai dar certo sendo advogado, mas ela tem uma vocação aqui que nunca foi explorada como trabalho. Mas no final, para trabalho, ela trabalha como advogado. Tá tudo bem, dá para viver assim, a vida assim, tá tudo certo também, trabalho é trabalho, a gente também não vem com essa história de quem faz o que ama não trabalha, porque trabalha, às vezes trabalha até mais do que deveria trabalhar. E trabalho é bom, Jesus mandou trabalhar, Paulo disse que quem não trabalha não é para comer também, não quer trabalhar também não come. Jesus disse que era para trabalhar, Deus disse, mandou trabalhar, só disse para descansar, um dia para descansar, mas está tudo bem. Só que às vezes a pessoa ela não está na vocação dela. E isso poda muito o potencial que ela tem para desenvolver as coisas. Poda muito, às vezes, por exemplo, você é um mestre, você tem uma vocação de ensino com você, mas você está muito longe da área de ensino. E às vezes você vai falar uma coisa para a pessoa, você não pode só dizer assim, olha, pega o celular daqui, já viu essa pessoa? Essa pessoa, às vezes, é um mestre enrustido. É aquela pessoa que é assim, ó, era para ela dizer assim, ó, pega esse celular aqui e põe aqui. Ele não consegue. Ele vai pegar o celular, assim, ó, pega o celular. Assim, ó, porque esse celular aqui, ele é um iPhone 12. E como ele é um iPhone 12, você precisa pegar ele desse jeito. E aí você carrega ele vai ficar 10 minutos para te explicar uma coisa que, na verdade, só queria saber onde que era para pôr. Aí você, por aqui. Por quê? Porque você é um mestre. Tem uma vocação gritando dentro dele a respeito do ensino. Ele não consegue fazer nada que não transpasse isso. Quando a gente vive, quando a gente trabalha e quando a gente consegue alinhar a nossa vocação com a nossa missão, isso é maravilhoso. Porque isso o fluxo, né? O flow. O fluxo. Flow é fluxo, tá, irmãos? O fluxo, ele melhora, porque você está dentro da sua vocação. Agora vamos voltar para a igreja. A igreja tem uma vocação e ela tem uma missão. A missão é uma coisa, a vocação é outra. A vocação fala do coração. E o coração precisa arder, precisa entender, a mente precisa entender para convencer o coração e o coração possa arder. Então uma coisa é a missão da igreja. E a missão, ela está aqui na mente, então ela precisa o quê? Ela precisa de uma intenção, ela precisa de uma estratégia, ela precisa de um pensamento. Veja, Nações Global é a nossa missão. Nações Global é a nossa missão. E como missão nós estamos pensando, os nossos pastores estão pensando, Deus está nos exigindo o quê? Estratégias, maneiras de pensar em Nações Global. E aí, para onde a gente é direcionado? Para a compra de um terreno. Um terreno aonde? Num banhado, onde não dá para ser acessível, onde não se pode acessar? Num lugar onde o trânsito é ruim? Ou num lugar que nós vamos ter que gastar milhões com um aterro ou qualquer coisa de tipo? Não. Aonde que está Nações Global? Onde que foi comprado o terreno de Nações Global? Numa colina. Num monte. Num lugar que tem fluxo de carro. Isso, irmão, é usar a mente, isso é usar a cabeça, a inteligência que o Senhor Jesus nos deu, é pensar estrategicamente onde nós queremos uma igreja. Todas as pessoas que entrarem para essa cidade, elas vão ver uma igreja. Elas vão saber que Jesus está aqui em Criciúma, todas as pessoas que saírem, elas vão ver que Jesus continua aqui em Criciúma. Isso é a nossa missão. Agora, para construir essa missão, o nosso coração precisa arder. Porque daí diz respeito à nossa vocação. E às vezes, por não compreender a missão, o nosso coração não arde. Às vezes você olha para Nações Global, ou você pensa que é impossível, ou você até pensa que é possível, mas pensa assim, não diz respeito a mim. Por quê? Porque o seu coração não está ardendo. Quando Jesus está conversando com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, que ele parte o pão, e aí eles o conhecem e depois eles dizem, não ardia o nosso coração quando ele falava? Jesus estava tirando dentro deles, Jesus estava mostrando para eles a vocação. Jesus estava ensinando a missão para que eles compreendessem a sua vocação. Então a nossa missão é ir e pregar, mas qual é a nossa vocação? É o testemunho. É ser uma testemunha. Então Jesus está dizendo, vocês vão ser as minhas testemunhas.
Irmão, nesse lugar de testemunha não existe separação. Jesus não disse assim, ó, os pastores serão testemunhas, os líderes serão testemunhas, os diáconos, os presbíteros. Jesus não fez nenhuma questão hierárquica. Jesus falou assim, ó, vocês, todos vocês, que fazem parte da igreja, vocês vão ser testemunhas. Então isso diz respeito à nossa vocação. Mas enquanto Jesus estava explicando essas coisas para ele, existia no coração dos discípulos uma expectativa errada que Jesus precisava corrigir. Porque na cabeça dos discípulos, eles perguntam, Senhor, ok, eles ficaram meio desanimados, né? Jesus foi morto na cruz, eles pensaram, puxa, nós pensamos que Jesus ia ser um imperador, que ele ia ser um general do exército, que ele ia convocar aqui, nós íamos vencer o jugo de Roma, nós íamos triunfar, que ele seria o novo Davi, que nenhum inimigo ia parar de pé na nossa frente. E aí o cara vai lá e morre. Então dá uma frustração no coração dos discípulos. O que eles fazem? Eles voltam a pescar. Veja bem, de onde Jesus tirou Pedro? Da pescaria. O que Jesus disse para Pedro? Pedro, eu vou mudar a tua vocação. Eu vou mudar a tua vocação. Tu era pescador de peixe. Segue-me e eu vou te fazer pescador de homem. Eu mudo a tua vocação. Mas quando Jesus morre, eles voltam a pescar. E aí Jesus precisa ir lá na praia, fazer uma jantinha para eles, convidar, e eles cantar o hino 301 da harpa. Isso aí é só para quem sabe, né? Vencear o mestre chama, vencear. E aí Jesus, depois de cantar o hino 301 da harpa, eles chegam e Jesus restaura a vocação deles, relembra eles daquilo que Jesus tinha chamado. E aí Jesus passa 40 dias com eles ficam contentes, eles ficam assim, poxa, pensava que ele tinha morrido, mas ele não morreu, ele está vivo, ele está atravessando parede, ele está com o corpo glorificado. Ele agora, meu amigo, se antes a gente já acreditava nele, imagina agora que ele atravessa a parede. Pode vir qualquer exército que nós vamos dar jeito. Então eles chegam para Jesus e perguntam, Senhor, é agora que tu vai restaurar o reino a Israel? Os homens passaram 3 anos com Jesus e eles ainda não haviam entendido, compreendido o reino de Deus. E olha que Jesus contou um monte de parábola a respeito desse reino. Mas eles ainda não haviam compreendido. Então Jesus precisa dizer para eles, não vos compete saber tempos e épocas e ocasiões que o Pai reservou pela sua inteira vontade. Jesus não está dizendo que o reino de Israel não vai ser recuperado, refeito, mas Jesus está dizendo que agora a coisa é diferente. Por quê? Porque agora não é o reino de Israel, é o reino de Deus. E nesse reino de Deus, o que precisa nesse reino? Precisam de testemunhas. Então a palavra que Jesus usa é o que? É testemunhas. Aqui agora nós precisamos de testemunhas. Para esse reino ir para frente, para esse reino avançar, para o reino de Deus acontecer, nós vamos precisar do que? De soldados? Não, de testemunhas. Nós vamos precisar de guerreiros? Não, de testemunhas. Nós vamos ter que se armar, nós vamos ter que fazer alguma... Não, nós precisamos de exército? Não, esse reino é um reino que precisa de testemunhas. Ok, Neto, então Jesus explica a nossa vocação como igreja. Diz para a gente, né, falou para aquele povo, Jesus ficou 40 dias e mandou o povo, os 120 discípulos ficarem 10 dias, eles ficaram 10 dias em Jerusalém. Isso completou 50 dias depois da Páscoa. Aí no dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu, foi Deus que mandou o vento e o vento obedeceu. Essa só o GED vai pegar, era fogo para todo lado. Matos Nascimento, irmão. No dia de Pentecostes, irmão, nasceu a igreja e a igreja foi capacitada. Então ela foi chamada, comissionada, vocacionada e capacitada para fazer aquilo que a gente precisa fazer, para cumprir a nossa missão, para exercer a nossa vocação. Então o Senhor Jesus nos chamou para ser testemunha. Mas Neto, então ok, já entendi, a nossa vocação é ser testemunha. Mas o que é ser uma testemunha? O que é ser uma testemunha? Testemunha não é apenas alguém que viu, ouviu e provou, mas é alguém que se transformou na própria mensagem. Irmão, a nossa jornada de cristão, ela deseja fazer na nossa vida com que a palavra que às vezes a gente fala a respeito da Bíblia, a palavra de Deus, ela se transforme na nossa própria vida, de maneira que agora a nossa vida não dá para separar a nossa vida da mensagem que a gente carrega, a mensagem que a gente carrega da vida que a gente tem.
A nossa jornada é em busca de tudo que a gente fala e seja corroborado pela nossa vida. E a nossa vida corrobore tudo que a gente fala. Quando o Elias vai lá e ora por aquela mulher que era estéril e ela tem um filho, né? E depois esse filho morre e a mulher, ela reclama, ela clama para Elias. Eu falo assim, poxa, eu não tinha filho, estava tudo certo, mas daí tu vem e ora, pergunta para mim o que eu queria, e aí tu vem e ora, mas agora Deus tira ele de mim. Aí Elias fica numa sinuca, mas leva o menino para o quarto, ora, e o menino ressuscita, e a mulher diz para Elias, agora eu sei que a palavra de Deus é verdade na tua boca. Eu gosto muito, irmão, porque vou dizer para ti que não é pecado, tá? A inteligência artificial não é pecado. Eu gosto muito de estudar a Bíblia com a inteligência artificial. Muito, 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 muito. É maravilhoso, irmão. Eu tenho um monte de livro lá. E aí eu tinha que ficar lendo aquele livro e tentar achar dentro do livro aquilo que eu queria, do versículo que eu queria. Agora eu pergunto para o GPT aquilo que estava no livro e ele me dá diretamente, rapidinho ali para mim. E eu começo a estudar. E eu tenho ficado assim de cara o quanto o GPT é crente. Ele até me exorta, e eu fiquei assim, meu Deus, Jesus. Mas o GPT não pode ser uma testemunha. Ele nunca será uma testemunha. A inteligência artificial nunca será uma testemunha, mas pode ser um professor, mas nunca será uma testemunha. Então, uma testemunha, irmão, é quando o seu coração está ardendo e a sua mente está entendendo. Eu gosto sempre de falar, irmão, tem coisa que a mente, ela não entende, mas tem coisa que é o coração que não aceita. Não se engane, tem coisa que a mente não entende, mas tem coisa que a mente entende, o problema é que o teu coração não aceita. Se não houver a união dessas duas coisas, do teu coração com a tua mente, você não vai conseguir ser uma testemunha. E a palavra que Jesus usa aqui para testemunha, em grego, obviamente, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, é a palavra mártir. E aí você já começa a perceber qual é o verdadeiro significado da palavra testemunha. Porque pode ser que a primeira vez que eu falei testemunha, você pensou naquelas pessoas que vão domingo de manhã na tua casa, né? Ou você pensou assim num júri, num filme americano, que tem o réu e tem as testemunhas. Mas o significado bíblico é muito mais profundo do que apenas estar ali num banco e colocar a mão na Bíblia e dizer, juro dizer a verdade e nada além da verdade. Não, irmão. A testemunha bíblica envolve também o martírio. E na história maravilhosa da igreja, sempre existiu o martírio. Pode ser que num país como o Brasil, graças a Deus, hoje nós temos liberdade, não acontece. Às vezes também não acontece na nossa região, às vezes em outras regiões podem acontecer, ou alguém eventualmente. Mas quando você vai para o mundo muçulmano, para a Janela 1040, para várias áreas do mundo, você vai perceber quantos irmãos nossos ainda são martirizados. Por quê? Porque eles são testemunhas. E durante toda a história da igreja, isso foi muito profundo, arraigado no coração da igreja. Foi sempre muito arraigado. Então a testemunha bíblica, a testemunha que Jesus quer que a gente seja, não é aquela que viu alguém fazer alguma coisa. Não é alguém que chega para você e fala assim, vou te contar um testemunho bonito. É o testemunho. Não, é o testemunho do irmão que contou para o irmão, que contou para o irmão, que contou para mim. Porque o irmão João contou para o irmão José, que contou para a irmã Maria, que contou para mim. E aí tu sabe que isso é um telefone sem fio, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto, né? Os antigos já diziam isso. Não está na Bíblia, irmão, não é versículo. Os antigos. Mas tem coisa dos antigos que dá certo, tá? É verdade. Quem conta um ponto, aumenta um conto. A gente vai contando testemunho, irmão, vai aumentando. Que a gente pensa, não é para a glória de Deus. Mas não aconteceu. Mas podia acontecer, que Deus é poderoso, né, Musta? Podia acontecer. Aí a gente já entra na área da suposição. Mas a questão é, irmão, a gente está contando muito testemunho dos outros, irmão. A gente está contando muito testemunho dos outros. A gente chora, se alegra com o testemunho dos outros, irmão, mas nós estamos precisando dos nossos testemunhos, irmão. Você é uma testemunha. Você está precisando das tuas experiências. Você é que está precisando ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, Neto, eu nunca ouvi, meu Deus, eu já limpei o meu ouvido,
Eu fiz aquele negócio com o jornal, com o papelão, aquelas coisas lá que a gente bota fogo. Tirei a cera, tudo, mas não ouvi a voz de Deus. Irmão, olha só, pode ser que alguém tenha um testemunho de ouvir a voz de Deus audível, tá? Mas na maioria das vezes, irmão, a voz de Deus ela vem do coração, na tua mente. Calma, não precisa mistificar tanto, irmão. Não precisa mistificar tanto. A voz de Deus ela vem na tua mente, no teu coração. E às vezes Deus te dá comandos, e às vezes parecem comandos assim, inexatos. Por quê? Por quê, irmão? Porque você precisa ter sensibilidade, você precisa aprender também. Lembra de Samuel? Samuel. Às vezes ninguém te falou para te dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você precisa dos teus testemunhos, você precisa buscar a Deus, você precisa ouvir Jesus dizer para ti, vai lá, vai aqui, abraça aquele, fala com aquele, vira à direita aqui, mas para quê? Não, mas só vira à direita. Irmão, ouvir a voz de Deus, às vezes não necessariamente tem um fim, mas o fim é a obediência àquela voz. O fim é a compreensão de que Deus está falando contigo. Eu contei hoje de manhã, eu acho, ou às 5, assim, um dia eu estava dentro de casa e Jesus falou assim, ó, vai lá na van. Na van aqui no shopping? Então, tá bom, então eu vou, estou sentindo de ir na van, como é que eu vou sentir assim de ir para a van do nada? Estou em casa e, eu quero ir na van. Eu fui lá na van, eu cheguei lá e fiquei andando por aqueles corredor. Aí como a gente gosta, né, de fazer uma comprinha que dá uma satisfação, tá? Aí eu já disse, vou na van, não sei o que é para fazer na van, mas daí já vou achar uma coisa para comprar, né? Para minha viagem não ser em vão. Aí eu passo num corredor, encontro um amigo meu chamado Tiago Angelim, um amigo de 20 anos, estava fora da igreja, começo a conversar com ele, na verdade até ele virou ateu. Eu falo assim, poxa, senhor, tu me trouxe, mandou até a van para encontrar um amigo de 20 anos atrás, que se desviou, e eu era para me dar um abraço nele, era para me falar com ele, era para me fazer uma coisa. Glória a Deus. Uma experiência. Ai, Neto, eu acho que foi coincidência. Tá bom, irmão, e agora? O que eu vou fazer? Tu acha que foi coincidência? Amém. Tu acha que foi coincidência? Amém. Muitas coisas do que Deus vai falar contigo, tu vai tentar achar uma explicação racional para isso. Mas o que Deus está querendo? Que você seja essa testemunha, que você tenha as suas experiências, por mínimas e pequenas que sejam. Aí Jesus só falou isso comigo. Irmão, Jesus falou contigo, é o que importa. Jesus falou contigo, você teve uma experiência, você ouviu uma voz, e obviamente não é todo dia assim que a gente vai ouvir claramente. Às vezes a gente vai ter uma impressão na mente, vir um sentimento assim que, às vezes é coisa tua mesmo, tá? Mas às vezes é coisa de Deus, é o Senhor que colocou na tua mente. Como é que eu descubro? Te vire, irmão. Você precisa buscar as suas experiências, porque uma testemunha é aquele que viu, aquele que ouviu, e aquele que foi transformado, que provou. É quando os fariseus olham e ficam questionando aquele cego, e ele diz assim, eu não sei, a única coisa que eu sei é eu era cego e agora eu vejo. Não dá para quebrar essa testemunha. Só se matar, irmão, para calar a voz de uma testemunha dessa, só se matar. Por isso que os religiosos matavam. Porque era uma testemunha viva, assim, eu era cego, o pai e a mãe confirmam que eu era cego, todo mundo confirma que eu era cego. E agora? Agora eu estou vendo. Está disponível para ti, irmão. Então, uma testemunha é isso. Mas me dá um exemplo de testemunha. Eu te dou a primeira testemunha da Bíblia, te dou a primeira testemunha de Atos. A testemunha mais poderosa da Bíblia. Que é um homem chamado Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Chega no capítulo 7, ele é escolhido como diácono, mas chega no capítulo 7, ele está fazendo a obra de Deus, está pregando, é um evangelista. E aí os fariseus se reúnem, os religiosos se reúnem, dão um falso testemunho a respeito dele. E ele faz aquilo que Pedro diz, dá resposta à sua fé como uma testemunha, resposta tranquila, né? Jesus não nos chamou para ser advogado, Jesus chamou para nós ser testemunha. Jesus não precisa que você fique defendendo ele. Ai, chamaram Jesus de gay. Vão lá defender Jesus. Ô irmão,
Defender Jesus do quê? Jesus está chorando lá? Chamaram Jesus de esquerdista. Aí tu já bota a figurinha do Bolsonaro, né? Não, irmão, fica tranquilo. Jesus apanhou na cara e não pediu para ninguém que defendesse ele. Quando o Pedro cortou a orelha do coisa, ele falou assim: ei, Pedro, se eu quisesse, o meu pai mandava milhares e milhares de anjos aqui para me defender. Eu preciso de testemunha, eu não preciso de advogado. Eu preciso de testemunha. Preciso de testemunha. E aí Estevão está explicando a sua fé, ele vai decorrendo por todo o Velho Testamento, e faz toda uma construção, explica Abraão, ele fala coisas sobre Abraão, que só ele fala, que lá em Gênesis nem diz a respeito daquilo que ele fala, ele revela coisas para nós a respeito da passagem de Abraão, e quando ele está terminando, os caras estão tudo nervosos, rangendo o dente, estão vendo o rosto dele brilhar, e aí a galera começa a pegar em pedra para quê? Para matar ele, para apedrejá-lo. O que Jesus falou? Que nós íamos ser a testemunha, e a palavra em grego para testemunha é o que? É mártir. E o mártir entrega a sua própria vida. A primeira testemunha da igreja, Estevão, é o homem que, além de testemunhar, além de defender, além de ser um homem cheio do Espírito Santo, ele é o homem que faz a mesma coisa que Jesus faz na cruz, gente. Ele olha para aqueles homens que estavam tacando pedra e ele diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E é aquele homem, irmão, que olha para o céu e ele diz: olhem, vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra à direita de Deus. Deixa eu ler outro versículo para você. Hebreus capítulo 12, verso 2 diz assim: agora ele está sentado no lugar de honra à direita do trono de Deus. Qual a diferença, irmão? Qual a diferença de Hebreus 12 para Atos 7,56 de Estevão? Agora ele está sentado no lugar de honra à direita de Deus. E Estevão dizendo: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé no lugar de honra. Jesus se colocou de pé, irmão, para receber Estevão. Jesus se colocou de pé nos céus para receber a sua primeira testemunha. Ele é o exemplo para nós da vocação que Deus quer imprimir no nosso coração. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele disse: o sangue dos mártires, o sangue dos cristãos é a semente da igreja. Quanto mais cristãos o Império Romano matava, mais a igreja crescia e se fortalecia. Nós obviamente precisamos agradecer muito a Deus por vivermos num tempo, num país, num lugar que nós temos plena liberdade de anunciar Jesus. Mas às vezes me parece que essa liberdade de não ser perseguido lá fora, às vezes nos dá o direito de nos sentirmos ofendidos aqui dentro. Irmão, eu estou a minha vida toda na igreja, eu me lembro que uma vez eu estava no culto da tarde da bênção, e a maior perseguição que eu já sofria, porque os caras atacavam pedra em cima da igreja, essa era a maior perseguição que eu já sofri. Nem acertou pedra nenhuma em mim, irmão, foi no teto da igreja, o máximo era pedir para o irmão, e pedreiro na igreja, né, já tinha assim, a metade da igreja é pedreiro, hoje a metade da igreja é gestor de tráfego. Naquele tempo, o gestor de tráfego de hoje era o pedreiro de ontem. Naquele tempo, irmão, era pedreiro, eletricista, encanador. Por isso, irmão, que construía bastante congregação, porque a mão de obra estava ali. Irmão, eu já fui servente de pedreiro, irmão. E uma vez fomos construir um púlpito, mas daí também a gente era metido, né? Fomos construir um púlpito e o púlpito era redondo assim. Só que o irmão que era pedreiro, ele demorou muito para vir. E eu que era metido e agoniado, disse: não, vou construir. E aí, para nós fazer o arredondamento aqui, aí nós olhamos um para o outro, ninguém sabia muita coisa. Assim, não, vamos fazendo na mão, no olho aqui. Aí nós fizemos, o púlpito está arredondado. Daí o irmão veio com aquela assim, ó: ei, pode fazer de boa que depois o cara do mármore ajeita.
cara do mármore que se vira. Aí nós fizemos. Aí depois chegou o irmão pedreiro. Aí ele olhou e ficou assim, não, eu sim. Não, olha só, vou ensinar uma só vez para vocês. Ele pegou, irmão, uma linha, botou lá atrás a linha, com um preguinho, trouxe a linha até aqui na frente, e falou assim, ó, agora é só puxar para o lado que vai fazer um arredondado. Ó. Ensinamento para vocês, tá? Quando vocês for construir um púlpito de redondo na frente, é só pegar ali, irmão, como é que é o compasso, aqui, ó. A linha fazia perfeito, mas tá bom. Isso é só para dar uma desparecida no teu coração, que a mensagem está muito pesada, para dar um alívio. Então, irmão, a testemunha é aquela que se transforma na sua própria mensagem. Estevão é o nosso exemplo daquilo que é ser testemunha. Mas existe o que? Existe a falsa testemunha. Por quê? Porque às vezes a gente pensa que Jesus está procurando repórteres espirituais. Às vezes a gente é a menina do tempo gospel, a gente sabe do tempo de tudo quanto é lugar, mas a gente não está sentindo nada, a gente está lá no ar-condicionado, no estúdio. Está fazendo calor lá fora, 500 graus de puro fogo, santo e poder, mas nós não estamos sentindo nada, porque nós estamos no estúdio com um ar-condicionado. E isso vai deixando a gente, irmão, vai deixando a nossa palavra, aquilo que a gente fala, o quê? Falso, é um falso testemunho. A gente sabe tudo, às vezes, sobre a Bíblia, sabe tudo sobre a cor do olho de Jesus, mas nunca olhou para alguém como Jesus olha. Nós sabemos o tamanho da unha da mão de Jesus, mas a gente nunca foi a mão de Jesus para ninguém. Isso vai deixando o quê? A gente legalista, religioso, porque a gente vai estudando a Bíblia, não para a prática, não para a vivência, para a sabedoria da Bíblia, mas para de alguma forma encher a nossa cabeça de alguma coisa. Não é, irmão, pelo amor de Deus, continue estudando bastante a Bíblia. A Bíblia é a palavra que transforma. A Bíblia, nós precisamos saber tudo da Bíblia. Nós precisamos saber a cor dos olhos de Jesus. E a probabilidade é alta de não ser azul igual às pinturas, mas muito alta, 99,9% não era azul. Jesus era um moreno queimado, cabelo ruim, nariz grande, igual o meu. Assim. Era árabe. Isaías diz que nem bonito ele era, não havia beleza nenhuma para que o desejássemos. Ele era aquilo que a gente chamaria de feio. Então, irmão, às vezes a gente age como legalismo. E aí eu já falei para vocês, quando a gente quer ir para o legalismo, para a coisa do legal no sentido jurídico do termo, aí só te sobra dois vieses. Ou você quer ser o advogado, ou você vai ser o quê? O juiz. Então você vira um religioso que vira um juiz de todas as coisas. Não, o que estão fazendo? Essa luz é que cor? Essa luz é que cor? Essa luz é azul? Não, mas peraí. A palavra de Deus diz que lá e tal, e a luz e tal. Aí a gente vai achar alguma coisa para julgar, irmão. E às vezes a gente vai julgar até o nosso irmão do lado. Não necessariamente o que ele disse, mas a vida dele. E a gente vai começar a julgar porque a gente vai se colocar como juiz. Jesus diz, quem és tu que julga o servo alheio? Se ele está de pé, para o seu Senhor está de pé. Então, quando a gente fica legalista, a gente vira uma falsa testemunha. Por quê? Porque daí só sobra dois lugares. Ou eu vou ser o advogado de Jesus, ou eu vou ser o juiz dos meus irmãos. Ou o juiz de todas as coisas. E aí eu me arrogo e me coloco no lugar que é o exato lugar do fariseu. Isso faz o quê? O meu testemunho ser falso. E essa era a raiva dos fariseus contra Jesus, porque eles tinham um testemunho falso na boca, a palavra de Deus não era verdade na boca deles. É igual os filhos de Seva, quando foram expulsar um demônio e levaram um pau do endemoniado, e falaram, eu expulso o demônio em nome de Paulo, em nome do Deus de Paulo. O demônio bateu até pelo céu da boca e falou assim, eu conheço o Paulo e conheço o Deus de Paulo, mas tu quem és? Nós temos que fugir da falsidade.
Nós temos que fugir da falsidade. Jesus não quer falsas testemunhas, Jesus quer verdadeiras testemunhas. O Senhor está nos chamando para dar um testemunho verdadeiro. Quarto ponto, está quase terminando. Fica tranquilo, já vai te dar uma mudança na mente. O mundo, irmão, ele tem sede do nosso testemunho. O mundo, ao contrário do que às vezes você pensa, de que ele rejeita, não, o mundo tem sede. O mundo tem sede daquilo que a gente pode falar. O mundo tem sede de verdade, irmão. O mundo é uma mentira, vive uma mentira. A cultura do mundo é uma mentira. As pessoas expõem mentiras a todo momento, a todo lado. As pessoas publicam mentiras a todo lado. As pessoas não... É uma moda, às vezes, falar de Jesus, dar um status. Bota um 100% Jesus na testa, mas a vida é só porcaria. E às vezes você vê isso, você até se incomoda com isso, mas cadê o 100% de Jesus na tua testa? Porque às vezes, irmão, a gente parece assim um X9 gospel. Falar de Jesus, às vezes, para nós é uma fofoca, a gente fala bem baixinho, oi, Jesus, Jesus. É o 007 de Jeová. Lá no trabalho ninguém sabe que tu é crente. Ele é crente? E a nossa igreja, ela está ficando, tem bastante gente já. Às vezes eu encontro alguém, esse dia eu conhecia, eu entendi que ela era da nossa igreja, porque ela estava com a camiseta das nações. Porque então, aí às vezes você trabalha com um irmão, que não é só irmão, é irmão da mesma igreja. Mas você passar um ano trabalhando, depois de um ano você vai, ai, tu é das nações? Ai, eu sou das nações. Eu vou no Elas, eu vou no HQD, eu vou nisso, eu vou naquilo. Meu irmão, nada, nenhum negocinho, nada te chamou atenção. Nenhum movimento, nenhum fruto, nada que viu assim e falou assim, oh, meu Deus, esse aqui é meu irmão. Esse aqui só pode ser meu irmão, eu estou olhando para a cara dele, é meu irmão, só pode, é crente isso aqui. É que antigamente era mais fácil, né, irmão? Antigamente não podia brinco, né? Aí não podia que usar saia. Aí estava fácil, né? Aí tu via uma irmã de saia, era crente, né? Aí hoje está mais fácil ser 007. Irmão, para de sussurrar sobre Jesus, irmão. Essa tua rede social aí, cadê Jesus nela? Cadê Jesus nas coisas que tu faz? Cadê Jesus no teu negócio? Ah, os teus colaboradores não podem saber que tu é crente? Por quê? Tu pensa o quê? Que eles vão pedir um aumento de salário só porque tu é crente? Ah, os teus clientes não podem saber que Jesus está contigo? Que Jesus é dono do teu negócio? Ah, o que acontece? Não, né? Tem uma estratégia, tu não sabe. Ô 007, para com essa estratégia. O mundo está sedento por Jesus. Não, irmão, Neto, é porque assim, ó, eu ouvi uma pregação maravilhosa, que eles disseram assim, pregue, se precisar use palavras. Ô irmão, isso aí não está na Bíblia, irmão. O apóstolo Paulo diz, como crerão se ninguém pregar? Como crerão se não forem enviados? A fé vem pelo quê? Ouvir a palavra. Irmão, é a mente e o coração, é o testemunho do coração, mas a razão da mente, a palavra que sai da tua boca. A testemunha, ela fala e ela vive e ela fala. Ok, às vezes você vive, né? Você trabalha decentemente, você é gentil, você é generoso, você ajuda os seus colegas, mas se você não falar a palavra de Jesus, como é que eles vão crer? Se você não deixar claro que tem Jesus na sua vida e que as coisas que você faz são guiadas por Jesus, como que as pessoas vão crer? Neto, mas se eu falar de Jesus, os meus clientes vão desaparecer. Mas os teus clientes são o quê? Da igreja do diabo? E são muçulmanos os teus clientes, então? Não use Jesus para encher o teu negócio. Mas deixe Jesus encher o teu negócio e fale sobre ele. Deixa. Apareça, irmão. Apareça. Tem gente botando o versículo bíblico com foto de biquíni, irmão. Por que tu não bota uma foto decente e bota o versículo?
Às vezes a gente critica as pessoas que fazem errado, mas na hora da gente fazer o certo, a gente se acovarda. Eu não vou fazer isso na minha rede social, porque tal e tal. Porque a minha família, irmão, tu sabe o que Jesus disse sobre isso, né? Sabe que Jesus disse, eu vim trazer a espada, né? Você não tem medo da sua família, né? A respeito de Jesus, né? Não vou falar muito de Jesus porque a minha família... Não, Jesus é mais importante que a tua família. Não estou dizendo para você maltratar eles, destratar eles. Eu estou dizendo para você falar de Jesus. Jesus é a coisa mais importante da sua vida. Não tem nada mais importante na sua vida do que Jesus. Ele precisa estar na sua boca, no seu coração, na sua testa. Ele precisa estar em todo lugar na tua vida, de manhã, de tarde, de noite, no café da manhã, no almoço, na janta. E naqueles lanchinhos que a gente faz, às vezes. O mundo, irmão, está sedento do testemunho, mas, Neto, eu não gosto muito de aparecer, Neto. Irmão, as pessoas não precisam ver você, irmão, as pessoas precisam ver Jesus em você. A gente não faz as coisas na rede social para as pessoas verem a gente faz as coisas na rede social, ou em qualquer outro lugar de divulgação de plataforma, ou que Deus pôs na nossa mão para fazer, para que eles vejam Jesus em nós. Neto, mas as redes sociais estão cheias de invejosos. E daí, irmão? Às vezes tu também tem uma invejinha, eu também tenho. Não, Neto, mas... E se eles botar o olho gordo? Irmão, o que é isso? Tu acredita em macumbaria? Tu está vendo o signo, irmão? O sangue de Jesus tem poder. Quem diz que não faz as coisas por causa dos invejosos, a probabilidade alta é de ser um invejoso, porque está julgando todo mundo como invejoso. Irmão, tem gente que quer te celebrar. Tem gente que se alegra com a tua vitória, irmão. E se for só uma pessoa que se alegra com a tua vitória, já vale a pena celebrar. Não, irmão Neto, mas é que o coach disse que as nossas vitórias a gente tem que comemorar quietinho. Visse o que deu com José? Irmão, José era um arrogante, irmão, um imaturo. José era um menino de 17 anos, imaturo, adolescente, que não entendeu, que quis arrogar para si. Ele tinha uma roupa que era diferente de todos os seus irmãos. O pai dele já tinha dito que era preferido. Não tem nada a ver com a tua história, irmão. Tem nada a ver com a tua história. Celebre as coisas que Deus te dá, isso é gratidão. Hoje a gente não vê mais aquele adesivo, né? Foi Jesus que me deu. Só via no Chevette, irmão. Chevette, Golbola e Uno, foi Jesus que me deu. Irmão, alguém que tem eu vou comprar uma BMW e vou colocar, foi Jesus que me deu. Não, porque o Chevette pode ser que foi Jesus, mas a BMW aí não foi, né? Não, que as coisas ruins é Jesus que dá. As coisas... Não é ruim, desculpa, perdão. As coisas baratas é Jesus que deu. As coisas caras não foi Jesus que deu. Já viu isso? Nós temos incrustado isso na nossa vida, um pouquinho da nossa religiosidade, com a nossa cultura brasileira. Se o irmão aparece com um Rolex e diz assim, foi Jesus que me deu, tu vai olhar o Rolex dele e vai dizer, meu Deus, quanta cesta básica dava para comprar. Vende o teu Cássio então, irmão. A piada está chegando. Ela vai devagarinho. Porque bater, fazer rir é bom, irmão, que é para acalmar o coração. É um morde e assopra, para ficar tranquilo. Ufa. Estamos rindo. Estamos apanhando, mas estamos rindo. Glória a Deus. Estou passando pela prova dando glória a Deus. O irmão Lázaro estava certo. O que faria Abraão, né, irmão, que era rico, tinha 318 empregados, irmão. 318 empregados, servo, escravo, o que faria ele, né? Sei lá, ia ter que esconder, assim, quando fosse falar com a gente, para não parecer arrogante, orgulhoso, porque era rico. Porque se ele chega aqui, a gente ia dizer, não, vende esses teus 318 e compra um monte de cesta básica para dar para os pobres, né? Tá, mas a mensagem também não é sobre isso, sobre ser testemunha, irmão. Testemunha as coisas que Deus faz na tua vida. Mas foi tão pequeno, Jesus me deu isso. Irmão,
Joga para o mundo, irmão. Deixa as pessoas verem o que Jesus te dá. Seja grato por aquilo que Deus te dá, seja pequeno. É o Cássio, é o Rolex, é o Patek. Oh, glória a Deus, irmão. Olha um Patek aí, hein? Alguém tem um Patek aí? Mostra. Oh, Senhor Jesus. Vai dar. Último ponto, irmão. O segredo da testemunha, o que é? Então, o que é ser testemunha? Estevão é o nosso exemplo de testemunha. A gente precisa cuidar para não ser uma falsa testemunha. Mas qual é o segredo de uma testemunha? Que Jesus diz, vocês vão receber poder. Então, o segredo da testemunha é o Espírito Santo. Se coloque de pé. O segredo da testemunha é o Espírito Santo, porque o poder é do Espírito. O poder não é nosso, o dínamos não é nosso. A ação espiritual não é nossa. Nós nos colocamos à disposição, mas o poder vem do Espírito, a capacidade vem do Espírito. O fruto vem do Espírito. O ensino, Jesus falou para a gente, olha, quando vocês estiverem lá e tiverem que falar alguma coisa, a respeito de tudo que eu tenho falado para vocês, de tudo que eu tenho ensinado, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas. Ou seja, nós temos que nos colocar à disposição e deixar o Espírito agir. Neto, eu queria ser tão usado por Deus, então você precisa se colocar à disposição. Enquanto você não se colocar à disposição para que o Espírito Santo te use, você vai querer o quê? Que ele te levante da cadeira à força e faça algum movimento? Não, você movimenta e ele te usa. Isso diz respeito a compreender a sua missão. Não só a sua vocação, mas a sua missão. Você ter uma intenção, você dizer, eu quero ser usado por Deus. A você orar por autoridade pelas pessoas, de alguém chegar perto de você, e chegar triste, angustiado, e você orar por aquela pessoa. Concluindo, a igreja não é um lugar onde as pessoas vão para ouvir sobre Jesus, mas onde testemunhas se reúnem para evidenciar que Jesus está vivo. Aqui as pessoas têm que entrar dentro desse lugar, elas têm que sentir amor, elas têm que sentir a presença, elas têm que cantar e tem que acontecer alguma coisa no coração delas, que elas nem sabem o que é. Uma coisa fervendo no coração, que a pessoa não sabe o que é, daqui a pouco o pastor convida, ela vem aqui na frente, ela diz, meu Deus, quando eu vi eu estava lá na frente. É o poder do Espírito. É o Espírito Santo, é uma autoridade espiritual, sobrenatural, acima daquilo que a gente pode fazer com a nossa mão. Olha o que o apóstolo Paulo diz, mas em nada considero a minha vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Feche os teus olhos.